Olá, tudo bem? Estamos começando mais um PGCast, o podcast da PG+. Espaço que a gente fala sobre crédito, cobrança, RH, vários assuntos do mercado e da nossa empresa também. Hoje a gente vai falar sobre as oportunidades para o mercado de cobrança e estou aqui com duas feras que podem falar muito sobre isso. Paulo Gastão, nosso CEO da PG+. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo mais uma vez. Prazer todo nosso. Para mais um podcast da PG+, um movimento que começou aí há uns 2 meses, né? Isso aí. E já fizemos alguns tantos importantes podcasts e hoje também será muito importante. Muito, né? Com um convidado muito Temos especial, um convidado especial, né? Nosso conselheiro agora. Isso aí. Vitor Loyola. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, bom dia. Bom Eu agradeço dia. a oportunidade de estar com vocês. Que bom, o Vitor, nosso... esses temas tão importantes aí, particularmente nesse momento atual, né, do Brasil. Vitor, nosso conselheiro, primeiro, né, integrante do nosso conselho consultivo da PG+, e um profissional com vasta experiência no mercado financeiro. Vitor, conta um pouquinho pra gente da tua trajetória profissional. Como que você começou, o que você está fazendo agora? Bom, já tenho 28 anos de mercado financeiro, né? Eu sou engenheiro de formação, engenheiro eletrônico, fui parar em banco por acaso. Foi uma obra do acaso. Quando me formei, trabalhava numa empresa de consultoria pequena, né? E aí uma colega minha, eram 12 consultores, a gente atendia muito empresas menores, PMEs e tudo mais, SMIs. Uma moça do colega minha foi para o Citibank. E na época ainda era currículo de papel. Eu falei, vai para o Citibank, leva lá meu currículo e tal. Essa moça, Ana Paula, chama-se, ela ficou 1 mês só no Citibank, né? Porque chegou lá, houve mudança de estrutura, essas coisas que acontecem em empresa grande, acabou saindo em 1 mês. Ou seja, ela não fez nada de útil, de fato, no Citibank, a não ser levar meu currículo. Fez, ué. Ela nem sabe disso. Mal sabe ela, né? Ela nem sabe disso. Acabaram me chamando e eu fui atraído não por ser banco, porque de fato eu nunca tinha me visto como um profissional de banco, enfim. Por qualquer razão, nunca chegou a me atrair, não cheguei a fazer processos nem nada disso. Mas eu fui atraído pela possibilidade de fazer carreira internacional e acabei indo para o Citibank por uma sorte do destino. A área que era contratante era a área de crédito. E eu acabei entrando como analista de planejamento de crédito em fevereiro de 97. Por que eu digo sorte? Porque tem a ver um pouco com o meu background. Então, obviamente que engenharia é muito específico, engenharia eletrônica tem a ver com crédito. Mas o crédito é uma área que tem muito estatístico, muito analítico. Então, você acaba facilitando para quem vem da área de exatas. São as mesmas disciplinas, né? Então, eu acabei me dando bem. Tive uma carreira relativamente rápida no Citi, entrei em fevereiro. Minha primeira posição de gestor foi em cobrança, foi em novembro de 97, quando assumi a área de cobrança do então Citibank Brasil no varejo, era um banco de nicho, de alta renda, né? Implementei discador, implementei sistema de cobrança, isso tudo foi nos primórdios. Né? Sim. Os primórdios, o Paulo deve lembrar bem, porque nessa época você estava fazendo coisas parecidas nos call centers, contact centers. E, enfim, no Citi eu acabei trilhando uma carreira rápida, depois me tornei superintendente de cobrança, depois fiz portfólio management. Do Citi fui para a Credicar, ainda como funcionário do Citibank, passei 3 anos a Credicar. Na época era uma empresa com 3 sócios, né? Citi, Itaú e Unibanco, era ainda a maior emissora de cartão de crédito do Brasil. Em termos de volumetria, 10 vezes mais do que o Citibank. Então, passei a ter uma experiência de varejo na Credicar. Passei 3 anos lá e aí, finalmente, o que me levou ao Citibank se materializou. Tive a possibilidade de fazer a carreira internacional. Acabei indo para os Estados Unidos. Foi em 2003, como head de risco por um cluster de países da América Latina, eram 6 países, geridos desde a Flórida. Passei 2 anos e meio lá. Depois de continuidade na minha carreira internacional, fui como CRO do Citibank na Grécia, 2004, 2005. Aí um breve período acabei saindo do Citi, fui para o Barclays como Head de Consumer Lending para a Europa Ocidental.
era França, Portugal, Itália e Espanha. Passei 2 anos lá. Com a crise do Lehman Brothers, a coisa começou a ficar mais complicada na Europa e 6 anos fora. O Brasil ainda estava bem na época. Acabei buscando a possibilidade de retorno e também por uma feliz coincidência, meu antigo chefe no Citi estava querendo sair e eu acabei voltando como CRO do Citibank. No Brasil, aí então já era o Banco do Varejo, a Credicar metade da Credicar, porque o Citi dividiu com o Itaú, e mais a financeira, né? Passei 4 anos e meio lá, depois o Citi começou o processo de venda dos negócios, começou com a Credicar, acabei saindo. Num breve período sabático, comecei o que seria o embrião da fintech que eu via fundar com mais outros sócios dali a 2, 3 anos. Fui para o HSBC como head regional de risco para a América Latina, também no varejo, que dava de Brasil, México, Uruguai e Argentina. O HSBC foi vendido para o Bradesco, eu acabei não querendo nem ir para o Bradesco, nem ir para o México. Acabei aceitando uma oportunidade na Serasa Experian como head de unidade de negócio lá, cuidava de pessoa jurídica. Foram quase 4 anos na Serasa. E durante o período Serasa, esse meu negócio que eu tinha feito com os meus sócios começou a florescer e a gente acabou tendo a oportunidade de encontrar um sócio capitalista que acabou proporcionando com que nós montássemos uma fintech baseada em consignado privado. Isso foi feito e eu acabei saindo do corporate life e acabei me juntando aos meus sócios para tocar essa empresa. Isso é Consiga Mais. Então o primeiro crédito foi originado no dia 5 de novembro de 2018 e a coisa foi crescendo, foi tomando corpo e acabou atraindo alguns players e acabamos fazendo um M&A com o Neon 2 anos depois. Então a gente foi adquirido pelo Neon, me tornei sócio do Neon, que é um banco digital voltado para baixa renda. Passei 4 anos lá como executivo também, inicialmente tocando meu negócio de consignado, depois mais uma vez como CRO. E aí, enfim, meu compromisso com os fundadores era permanecer até o break-even, que finalmente foi atingido. Eu ainda sou sócio do Neon, sou advisor lá, mas aí resolvi tomar outros rumos e nesse momento eu tenho uma outra empreitada que não tem a ver com crédito, que tem a ver com o mundo B2B, da qual sou sócio. Enfim, estou dedicando meu tempo para fazer essa empresa crescer, chama-se BRH. Estou como advisor do Neon e felizmente também ter essa oportunidade de estar como conselheiro consultivo aqui da PG, que é uma empresa que tem 15 anos de história, uma bela trajetória, um potencial enorme aí para se materializar nesse mercado. Então, rapidamente, eu acho que até passei um pouco mais do tempo. Não, nossa, essa é a história. Eu ia falar, Paulo, nossa, como foi a escolha depois de tudo isso, então, né? Não precisa nem contar muito como foi, mas o Loyola, conta. Sim, o Loyola, conheci um pouco mais hoje o Loyola. Mas o Loyola já é já há uns 3 anos eu desejo iniciar um conselho, né? Consultivo na empresa. É um desejo nosso, por entender que isso vai nos possibilitar ir para novos patamares, né? De governança, de compliance da empresa, com uma contribuição direta, assim, né? Para mim, né? E para a empresa como um todo. Então, o Loyola, já há algum tempo, ele está no radar de monitoramento, dentre outros nomes que também nós temos monitorado e conversado no decorrer do tempo. E para mim faz todo sentido ter o Loyola como primeiro conselheiro pela experiência. Acabou de relatar aqui muitas importantes experiências, né, em diversas empresas e também de empreender, né? É um empreendedor, né? Já está aí no seu 2º negócio, né, Loyola? Depois quero saber esse negócio de RH aí, muito me interessa, viu? É um negócio que traz save aí, e só ganha se der resultado. Interessante, esse é bom, né? Esse é bom, né? Se der resultado, ganha. Se não der, não ganha. Então, exatamente. É um negócio que realmente tem tudo a ver e prospera, né? E com certeza vai ser mais um negócio de sucesso aí do Loyola. Já é. Então, e aí nós iniciamos as tratativas com Loyola e há 3 meses, né, Loyola? É isso? Agosto, né? Começamos.
Agosto, né? Começamos em agosto. Então, iniciamos um trabalho que tem como foco todo um planejamento estratégico, né? O Conselho Planejamento Estratégico também tem um trabalho direto aí que envolve negócios, né? Busca de novos negócios. O Loyola tem um network, né? uma rede de contato muito grande, né? Muito respeito no mercado. E também tem todo um trabalho feito junto à nossa gente, né? Sim. Com os nossos principais executivos. Todo um trabalho aí de apoio, né? A gente já está usufruindo lá do conhecimento, né? Muito bom, muito bom. Então, vamos começar aqui falando do nosso mercado. Loyola, o que você está de expectativa para a frente de cobrança para 2026? O que você está vendo aí como os grandes desafios? Bom, primeiro, o momento econômico, ele é desfavorável do ponto de vista macroeconômico, mas a contrapartida é que ele é favorável para a cobrança, Sim. porque nós vivenciamos hoje o pico de inadimplência histórica registrada desde que o Bacen começou a monitorar com a metodologia atual, desde 2010, 2011. É o maior nível de inadimplência na pessoa física, da série histórica. E ele ainda não dá sinais, ele rompeu essa barreira, acho que mês passado, passando a ser o maior pico, e ainda não dá sinais de estabilização. Então, é possível que até, provavelmente em dezembro, que é um mês melhor, né, para cobrança, com mais liquidez, ele comece a estabilizar, mas está num período de alta, né? Então, não haverá falta de inadimplentes para cobrar. O mercado de cobrança será muito demandado, as áreas de cobrança das instituições sofrerão muito, porque, como sabemos aqui, elas são a última porteira, né? Então acaba sofrendo, inclusive, sob falsas expectativas de que vai fazer milagres, e não faz, né? Com crédito ruim, você não consegue recuperar. Mas haverá um grande volume, né? E nós hoje estamos num cenário que, diferentemente de 5, 6 anos atrás, em que poderíamos falar que havia muita a população não bancarizada. Hoje em dia, a população não bancarizada quase não existe. Sim. Né? Então, todo mundo... Até por conta dos bancos digitais, né? Que facilitou... Quase todo mundo tem, no mínimo, uma conta digital. No mínimo, uma conta digital. Então, quando a gente fala de inadimplência, esse cliente que entrou no mercado através das contas digitais, fintechs, o cliente inadimplente, ele não fica inadimplente só com uma instituição, fica com várias, né? Então, o desafio para o credor é conseguir ser mais rápido e, ao mesmo tempo, conseguir prover uma solução para o problema que o cliente tem, que é um problema que vai ser uma solução parcial, porque ele tem outras dívidas. Né? Então, e aí, obviamente, um terceiro fator que eu considero que nós estamos na fronteira é a contatabilidade, que antes era feita usualmente por telefone. Eram menos clientes, os clientes tinham o seu telefone fixo, aí você ligava para o tio, para a tia, para o vizinho. Hoje em dia, encontrar o cliente é um desafio, porque ninguém mais atende o telefone, se a chamada não foi identificada. O cliente que está inadimplente sabe, né, que, é credor, não vou atender. Então, se já não atende normalmente, não está identificado, imagine credor. Né? Então, a contactabilidade com o cliente não se faz mais através dos meios usuais, que é você falar ao telefone. Você até consegue, mas os meios digitais, em que o cliente consegue acertar a sua vida sem estar nem falando com outra pessoa, eles passam a ser fundamentais, né? Hoje. Se a gente fizer uma pesquisa aqui, quem é que atende o telefone quando a chamada não é... Ah, eu acho que ninguém daqui. Não é identificado. Ninguém, atendo. né? Sei que é vendedor. Não é cobrança porque eu não estou inadimplente. Até porque... Ou deixa um recado, né? Ou deixa um recado. Que aí eu retorno a hora que se for urgente, posso, manda o WhatsApp. Né? Exatamente. Né? Ô, Paulo, e nesse cenário, né, nós como um ecossistema completo de jornada de cobrança digital, como que a gente pode ajudar, contribuir com esse mercado, né? Então, em algumas frentes, né? A começar a entender o comportamento do cliente, né? Através de armazenamento de informações, né? Com arquitetura que você consiga extrair
rapidamente esses comportamentos do cliente com relação a cadastro e com relação a comportamento dele com relação ao horário, né? A melhor forma, o melhor texto, o melhor conteúdo. Né? Então, esse é o primeiro grande pilar assim, né, de contribuição que nós podemos fazer. E aí você ter o melhor uso do canal, né, com esse diversos canais todos que a gente, né, oferece para o mercado, com uma rapidez de rastreabilidade desse comportamento, para você ter isso muito real time, assim, né, você entender a resposta que o cliente está dando no contato e se deu positivo, ok, prossegue, se não deu, você vai para o próximo, né, vai buscando um contato que realmente o cliente adere, né. Então, tem o contato que possibilita você entender o comportamento do cliente na hora, né? Como, por exemplo, um WhatsApp, um RCS. Né? E tem outros tipos de contato que você leva um tempo, né, para o cliente responder, como um e-mail, né, que você tem um comportamento diferente do cliente, mas que também está sendo muito usado. Né? Há um crescimento, né, do canal e-mail, inclusive. Então, a gente consegue ajudar o cliente através de informações, conhecimento e, como eu gosto de dizer, sabedoria, né? Para ele praticar isso. Então, a gente ajuda o cliente a entender a melhor forma de fazer, todos os canais que ele necessita, e aí também sistemas, né? Que permite que ele construa a melhor forma, né? A melhor jornada. Né? Eu entendo que hoje há uma oportunidade no mercado há uma evolução importante com relação ao entendimento do que tem que ser feito, mas há uma carência ainda de sistemas que permitam você colocar toda essa inteligência em prática. Né? Então, nós oferecemos o sistema, no caso, o nosso One Collect, né? Que tem uma capacidade, né, flexibilidade, granularidade que permite você realmente ir na melhor estratégia one-to-one ali, né, para o seu cliente. E inteligências artificiais, né? Conversacionais, né, que permite você fazer atendimento tanto de voz e texto, como também o estudo. Né? Você consegue refinar o estudo do comportamento do cliente usando as inteligências artificiais para você ser mais assertivo na estratégia. Enfim, tecnologia e serviços, né? E soluções. E inteligência, né? Isso tudo, Loyola, que o Paulo colocou, também tem muito a ver, obviamente, que existe o ganho para o nosso cliente direto, né? A gente está falando aí de redução de custo, de aumento de receita, mas também tem um ganho importante para o nosso cliente, que é a melhor experiência que o cliente final tem com aquela marca. A gente sempre fala um pouco, né? A cobrança sempre foi o patinho feio, né? É lá o final do ciclo, mas a gente costuma muito falar na PG que talvez seja o momento mais sensível da marca com o consumidor, porque é na hora de cobrar, né? O consumidor ali está devendo, geralmente ele não quer estar devendo, ele não fica devendo para dar um calote, aconteceu alguma situação ali, e a gente entende que o mercado está mudando um pouco esse posicionamento desse momento da relação de cobrar a dívida. As marcas estão mais cuidadosas nessa experiência com o consumidor final. Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que quanto mais conveniência, melhor. Né? Então, se o cliente está numa situação de dificuldade financeira, tem uma parte do recurso, quanto mais fácil for para ele executar a negociação, melhor. E nesse sentido, é importante dizer que, para quem é o credor, né, ele não será o único credor. Muito provavelmente haverá outros. Essa que é a realidade. Você não vai ter uma dívida só. Se for um privilégio, é mais fácil, inclusive, de cobrar, porque só com uma dívida o cliente quer se ver livre daquilo. Sim. Mas ele tem várias dívidas. E, nesse sentido, você está concorrendo com outras, né? Com outros credores que provêm outros tipos de jornadas, experiências e propostas. Então, assim, não é somente quem chegar primeiro. É como leva, chegar, né? Quem chegar primeiro com a melhor oferta leva. E aí, assim, muito pragmaticamente falando, porque não adianta só você chegar no cliente, ele tem ali outras dívidas. Ele tem uma escolha a fazer, ele, né? Certamente, eu pago essa ou eu pago essa, né? Ele terá condições de resolver tudo ao mesmo tempo, né? Então, a questão da jornada e da conveniência, da simplicidade para resolver as coisas,
faz diferença. Né? Então, imagine que você está lá, vai fazer um acordo, mas você não consegue emitir o boleto, você não consegue... Perdeu. Né? Então, você vai... Perdeu o tempo, né, Perdeu do o tempo cliente. dele, perdeu. Não, e depois chega outro já na sequência cobrando, Não. o cara fala, não, vou pagar essa aqui, então que eu consegui, vou deixar essa Inadimplente aqui, fica né? torcendo que alguma coisa não dê Não certo para ele dizer que... Não deu, eu tentei, Justificar. né? E na cobrança, estar com o cliente falando é um momento para você que você não pode desperdiçar. Perder, Né? Então... Como você diz, já tem a dificuldade já de é falar, difícil falar. né? É difícil você estabelecer o contato. Né? Quando Porque você pode ir por consegue. vários canais, via WhatsApp, SMS, RPC, e-mail. Como é que chegar no cliente não é fácil? Receber um sinal de vida. Eu estou aqui, estou falando com você. Sou eu, né? Nesse momento em que você estabelece essa conexão, que é uma parte difícil, que se pelo caminho você perde várias tentativas, né, vários contatos, esse momento você não pode perder. Então, ele tem que ser o mais eficiente possível. Conseguiu falar com o cliente, vamos resolver o problema. Vamos receber uma parte, vamos fazer um acordo, né? Estabelecer um acordo, resolver tudo aqui naquela hora. Porque se deixar... A nova conexão pode demorar muito. Completamente incerta. Né? Então, acho que aqui esse é um ponto fundamental. Assim, conseguiu contactar o cliente? E aí, obviamente, que até o processo da cobrança começa até quando você faz a venda, né? Sim. Porque o bom cadastro ele é fundamental. Vai impactar né? na recuperação, né, Loyola? Exatamente. Ô, Paulo, e isso tem muito a ver com uma coisa que a gente conversa muito lá na PG, né? Em que momento que as marcas devem terceirizar a sua cobrança? Porque o Loyola trouxe uma coisa aqui, né, que a gente... sabe o quanto é importante quando você consegue contato com o cliente e não perder essa oportunidade. Uma vez que isso ainda está dentro de casa, isso que ainda está na minha cobrança interna, eu tenho um controle maior do que quando eu terceirizo. A gente sabe que não tem certo, não tem errado nesse momento, né? Mas na tua visão, que momento que a gente ainda tem que estar dentro de casa e depois terceirizar? Essa pergunta vale um montão, Isabela, a resposta, mas... eu entendo que nós estamos numa fase ainda muito de estudo, né? Temos, inclusive, diversos cases hoje na PG+, que estudam esse comportamento. E eu posso já dizer que assim, caminha fortemente para entender o comportamento do inadimplente, né? Para definir que momento ele deve ter aquele tipo de cobrança, né? Uma cobrança mais digital, né? Geralmente a cobrança interna vai muito para o digital e também algumas empresas usam o humano interno. E às vezes até num atraso mais curto, num atraso mais curto. E depois isso vai para uma terceirização, onde tem outros níveis de expertise, né, para fazer esse trabalho. Então, essa combinação entre essas diferentes maneiras de fazer cobrança, diferentes scripts de fazer cobrança, é algo que está se estudando muito ainda para entender o comportamento com relação ao investimento, com relação ao retorno, né? E a melhor experiência a ser gerada para o seu cliente. Mas eu entendo que no futuro muito breve vai ter esse tipo de hibridade, assim, né? De combinação. Entender o comportamento para terceirizar talvez com 3 dias, ou 5 dias, ou 10 dias, e outros clientes podem ser com 50, 60 ou 100 dias. É a coisa então, da hiperpersonalização mesmo. É o comportamento do cliente no histórico que ele tem com a marca, né, da forma que ele reage. Não necessariamente em cima só de um produto, não, de uma faixa de atraso, e muito mais em cima de um perfil único. Então, né? voltamos também a uma pilar importante da cobrança, que é dados, informações, conhecimento e sabedoria, né? Para você poder entender o cliente de maneira individual e definir para ele a melhor forma dele pagar sua dívida, né? Recuperar seu crédito. Né? E uma coisa importante também, Isabela, citar é que o Loyola já citou que a cobrança começa ali no cadastro, sim, né? Na hora que você está preenchendo o cadastro, é que você vai influenciar o resultado da cobrança. E que a nossa atuação como PG+, ela inicia na hora que o cliente vai receber o meio de pagamento. Né? Do adimplente ao inadimplente. Nossa empresa atua hoje do adimplente ao inadimplente. Então, nós temos cases que nós fazemos a fatura, criamos jornada para entregar a fatura, gerando a melhor experiência, armazenamos essa informação, e quando esse
cliente se torna inadimplente, nós usamos fazendo logística reversa ali, entendendo o comportamento do cliente, o que deu resultado, e é a prioridade nas estratégias, né? E eu não quero esquecer aqui de um comentário que o Loyola fez, bem importante, sobre a quantidade que nós temos hoje de... Deu um branco. Alô? Alô, deu um branco. É assim que fala. Alô? De falar com o cliente, né? De ter contato, né? O CPC. Contato Exatamente. com a pessoa certa. Então, eu fico um pouco ansioso na frente do Loyola, minha mão está suando. Mas vamos lá. Do CPC, né? Hoje, né, na última medição que nós fizemos, Loyola, nós chegamos a 20% só de CPC pelo telefone. Isso. Né? Então, é uma queda grande em pouco tempo, porque esse número há pouco tempo era 60, 50, né? Até alguns portfólios até um pouco maior, e hoje está no máximo em 20%. Então, a estratégia digital, né? O contato digital, em minha opinião, até deveria ser antes de uma tentativa de um telefone. Então, você faz estratégias digitais, e o que não der resultado no digital, aí sim você vai para uma descagem, né? Então, eu acho meio que, se voltarmos ao tempo, né? Nós tivemos há 20 anos e ainda havia cobrador, pessoa física batendo em porta, né? Sim. 20, 30 anos. Isso era normal, nós tínhamos agências de recebimento de cobrança, também as pessoas iam para um lugar onde só se fazia cobrança, né? Sim. E aí você tinha, inclusive, os esforços de telefone e tudo mais. Não existe mais isso, né? Não existe mais o cobrador, a agência telefônica, aquela agência física para receber. E hoje, você ainda, depois de uns 10 anos, você ainda tinha o esforço de call center, então muitas instituições financeiras tinham a sua própria estrutura, e a partir de um determinado período elas passavam a terceirizar. Obviamente que com toda essa questão de trabalhista e tudo mais, percebeu-se por que eu tenho só essa estrutura se eu posso controlar a estratégia, e aí você passou a fazer a terceirização muito cedo e deixou de ter o cobrador como funcionário próprio, sim, era de terceiros. Aí você mesclava call centers e agências de cobrança e tudo mais. Só que hoje a questão do telefone perdeu eficiência. Perdeu. Né? E você tem a interação das IFs com seus clientes se dá já majoritariamente via digital. A interação enquanto cliente é adimplente. Eu ia puxar isso, né? Você contou aqui no começo, né? Você é advisor do Neon, um banco 100% digital. Há algum tempo atrás, a gente não enxergava, né? Poxa, tem um banco 100% digital, que não tem uma agência, que não tem uma pessoa lá para eu falar. Hoje isso nessa frente já está super democrático, né? E na cobrança a gente também está caminhando para isso, né? Porque se o período adimplente, vamos dizer, o relacionamento do cliente com a sua instituição, enquanto está tudo bem, já é feito digitalmente. Naturalmente que na cobrança vai ser a mesma coisa. Por que você vai passar para um canal não humano, digital? Né? Humano. Então, eu imagino que é uma tendência meio que, para mim, é uma tendência que não será freada. É a digitalização, um caminho sem volta, né? Da cobrança, principalmente nas fases iniciais. Então, assim, sai mais barato, já é um meio pelo qual o cliente já está acostumado a se relacionar. Então, é uma continuidade, é uma mera continuidade do relacionamento usual que a instituição tem com o cliente. E a gente também está falando, né, Paulo, de novas gerações que estão entrando aí no mundo financeiro, né? Hoje, o seu filho, o meu filho lá, que tem 12, 13 anos, já tem uma filho conta... Do Loyola, filho do Loyola também tem assim. Então, já tem conta em banco, né? Até para a gente educar financeiramente, né? Com responsabilidade financeira. Daqui a pouco, esses adolescentes, jovens, estão consumindo, trabalhando no mercado de trabalho e, né, inevitavelmente, teremos inadimplentes como temos até hoje. Mas de uma geração que já nasceu digital, né? Então, essa mudança também de geração que vem acontecendo aí no ciclo de consumo
tem muito a ver com essa questão. Mas né? olha só, hoje em dia, quando eu, por exemplo, como consumidor, eu sou obrigado a falar com alguém, já me dá uma certa preguiça. Exato. Então. Porque eu sei que vai ser aquela enrolação, que vai demorar, que vão me passar para outra área, que não sei o quê. Já fico até... Porque há situações que acontecem. Eu não tenho nem paciência de esperar o banco falar o 9. Eu vou ter que falar com alguém, será que eu não consigo resolver isso? Sim. As pessoas você já busca uma solução mais rápida, objetiva. As pessoas naturalmente já estão esperando resolver sem falar com alguém. É uma mudança de cultura, né? Então, isso vai chegar na cobrança. Então, essa questão do call center, eu acho que ela será reservada para estágios mais complexos, em que você pode ter uma negociação que leve mais tempo, que não é tão fácil. Um ticket médio mais alto, né? Mas aquilo que pode ser resolvido com mais facilidade, não tem por que não ser digital. Então, para tudo isso, você precisa ter base de dados, né? Exatamente. Informação, conhecimento para você poder fazer, contactar entender. a pessoa, né? Que é isso, né? Tem uma geração que vem que é mais forte, já nasce digital, mas hoje tem diversas gerações diferentes, né? Que apesar da idade, não influencia a idade com relação ao comportamento digital. As pessoas aprenderam e gostaram, né? Então, você não consegue atrelar só como uma variável de análise a idade. A geração. Né? É o comportamento mesmo. O comportamento, né? Entender o comportamento para definir a melhor maneira de fazer, né? Sem dúvida. E eu acho que interessante que nessa questão do digital, você tem muito essa questão da jornada. Se ela fica muito complicada, o sujeito desiste no meio. Tem que ser prática, rápida. Então, né? a jornada digital, porque você tem etapas. Sai de uma tela, vai para outra, clica aqui e tal. Quando ela se torna muito complicada, você corre o risco de perder, ele vai embora, abandona aquela interação, não precisa... Sim. E aí começa do zero de novo, né? Sim. Então, a jornada digital passa a ser... A experiência passa a ser muito importante. Mas daí entra também, né, Paulo? A gente fala bastante sobre isso. Não basta você ter tecnologia para fazer essa jornada, porque tecnologia está cheia no mercado. Mas a importância da gente entender o negócio do nosso cliente, que é isso que o Loyola está trazendo um pouco. Adianta eu ter uma tela com 5, 6 cliques? Adianta? Como que esse meu cliente cobra? Como que é o perfil do inadimplente dele? Essa inteligência, né? Esse serviço que a gente presta, essa consultoria que a gente presta, de ajudar o nosso cliente também a definir uma melhor estratégia, uma melhor jornada, né? Sim. E para você fazer isso, né? Ajudar seu cliente nessa condução, você precisa ter rastreabilidade. Né? Então, você ter condições de entender o cliente em cada um dos seus momentos é fundamental, né? Para você rapidamente definir um novo modelo, uma nova forma de fazer. Então, isso a gente oferece para o mercado hoje, né? O nosso ecossistema oferece essa condição dessa experiência, né? Prover isso tudo, né? Para o mercado, que é tudo conectado, tudo integrado e tudo rastreado. E aí, com essa informação, né, você entendendo o que está acontecendo em cada momento do cliente, ali no canal que ele está usando, no portal que ele está navegando, né, no clique do boleto que ele baixou, que ele vai para pagar, enfim. Então, você ter tudo isso da forma que nós temos hoje permite que você entenda esse comportamento rapidamente e aí vai criando jornadas, experiências hiperpersonalizadas. Né? E antes de criar, você entender o comportamento para você ir oferecendo para o cliente uma nova opção, uma nova maneira de fazer. Né? Até entender qual é o principal canal, qual é, né, o horário que ele prefere, canal, qual é a experiência que ele quer ter. E né? a fraseologia, a template, né, o conteúdo que ele está recebendo. Né? Então, você tem o envolvimento do canal no melhor momento, do conteúdo, tem diversas variáveis, né, que enriquece isso tudo, né? Deixa mais desafiante e mais gostoso, né? É diferenciado fazer cobrança, né? Que aí entra realmente inteligência e sabedoria do negócio, né? Se torna uma atividade muito importante. Eu e Loyola somos do tempo que cobrança nem tinha tanta importância na Loyola, até antes da 94, né, antes da estabilidade econômica, a inadimplência, o mercado financeiro tirava essa diferença de outra maneira, né, no mercantil, no juros, né,
na aplicação. E aí, quando veio a estabilidade, que a inadimplência passou a ter importância na composição dos preços, né, do negócio das empresas, aí se tornou uma atividade bem importante, né? E que pode fazer a diferença entre o lucro e o prejuízo dos negócios, né? E o Paulo citou uma coisa muito particular da área de cobrança, quando ele fala dos testes, né? Porque a cobrança tem essa característica de você poder testar várias frentes, várias alternativas distintas e poder colher os resultados relativamente rápido. Porque o objetivo final é o pagamento, né? Então você consegue, num período muito curto, entender o que foi melhor. A cobrança você pode tomar várias decisões ou abrir várias frentes de testes e ter a leitura num curto período de tempo, que é diferente do crédito, por exemplo. O crédito você não consegue fazer 1001 frentes, porque você pode estar misturando muitas coisas, e a leitura demora bem mais tempo, porque até você entender se deu certo ou não foram meses, né? Porque você não, dependendo do tenor do produto, você não tem uma maturidade em 1, 2 meses para ter uma resposta concreta. Então, você leva muito mais tempo. A experimentação no crédito leva muito mais tempo. Na cobrança é mais rápido. Você precisa, rapidamente, em 2 semanas, você já consegue ver o pagamento e depois a quebra dos pagamentos. Em 1, 2 meses, você já tem um mapa completo do quão eficiente foram as suas estratégias. Então, essa questão de testar diferentes estratégia, e hoje, nesse mundo digital, às vezes é uma frase que faz a diferença, um posicionamento na tela. Um pouco maior, aí você pode conseguir 10%, 15% a mais, né? 10%, 15% a mais na cobrança pode ser a diferença exatamente entre você estar no lucro ou no prejuízo. Né? Então, essas nuances se tornaram muito mais importantes, né? E dentro de uma área em que você pode fazer esse teste, então precisa ter a disciplina de fazer testes e controles adequadamente para ter a leitura certa e testar todas essas nuances possíveis que o mundo digital permite. Que no mundo analógico eram menos possíveis. Havia menos alternativas. E quando você compara, só um pouquinho, quando você compara, né, o mundo da cobrança mais tradicional, vamos assim dizer, né, da cobrança tradicional com a cobrança digital, nós temos um case. Como eu citei há pouco, assim, nós temos hoje, eu contei que lembrei de todos os casos, mais de 6 clientes que estão fazendo com a PG+, o que nós classificamos como um laboratório vivo de estudo para entender o comportamento digital versus o comportamento da cobrança tradicional. E tradicional, que eu digo digital, de canais digitais versus robô, discador e robô, né? Tradicional do digital versus humano, né? Então, e tem um caso bem recente de uma das empresas que presta serviço para esse cliente nosso, teve um problema lá no seu sistema e ficou uma semana comprometido acionamentos através de humano. E no teste, né, na comparação que nós estamos fazendo, né, com esse mailing, a nossa performance continuou redondinha acontecendo e a performance dessa empresa caiu em torno de 8%, 9% de performance, o que compromete muito, né? O desempenho ali final, né, do cliente, na sua arrecadação. Então, também o digital tem essa questão, assim, né, dele ser muito mais rápido, muito mais ágil, até nas correções quando necessário, né? Da maneira de você ter redundância, né? Ter condições de rapidamente, quando envolve humano, fica muito mais difícil, né? Demora um pouco mais. Mas, enfim, eu entendo entendendo um pouco de cobrança, que sempre vamos ter espaço para os dois modelos, né? A complementariedade. O que nós estamos discutindo aqui é entender melhor o comportamento do cliente para usar a melhor jornada, a melhor experiência conforme o perfil do cliente, né? Porque também entendemos, por tudo que a gente tem estudado, que hoje a cobrança, Loyola, tem um desperdício de uns 30% a 40% de ações que não leva a nada, né? Então, fazer cobrança hoje está muito caro
por você não ter as informações que deve ter do cliente, né? Desde um cadastro melhor, e também o armazenamento do comportamento, né? De ações que você já fez para o cliente, que se você tivesse acesso a esse conteúdo histórico, você faria um acionamento, uma jornada de menor custo, né? Então, a gente tem trabalhado muito também nessa frente de contribuir com o mercado para diminuir esse custo hoje, que eu entendo que é um grande desperdício de 30% a 40% de tudo que é feito. Não precisaria ser feito se tivesse banco de dados, informação, né, inteligência no tratamento disso tudo. Então, a gente também se posiciona nessa frente e tem uma contribuição muito assim, para mim, assim, de retorno ao mercado, né? Por tudo que a cobrança me proporcionou, eu realmente tenho esse desejo de contribuir com o mercado em a gente ter as suas jornadas, as suas experiências com menor custo, né? Com custo adequado, né? É isso. Ô, Paulo, e quando a gente fala de cobrança, né, a gente já falou aqui que nós atuamos do adimplente ao inadimplente, mas tem uma etapa da cobrança do inadimplente que é a gestão de acordos, né, que também é uma etapa sensível, que é lá no momento onde o cliente está devendo, faz um acordo com aquela instituição e passa a pagar aquela dívida. A gente acabamos de ser premiados, né, no Best Performance com o nosso case junto com o Bradesco, nosso cliente. Fala um pouquinho desse case, né? O quanto também é importante essa etapa de manutenção do acordo depois dele feito. Aproveitando então assim, né, do adimplente ao inadimplente, né? Então, rapidamente, né, aonde a PG pode contribuir com o mercado? Desde a hora que você vai entregar um documento, né, de fatura, de boleto para o cliente, que você cria jornadas, né, para o cliente, buscando a entrega do documento, diminuindo o saque, né, diminuindo o ruído com a marca. Quando esse cliente se torna inadimplente, você cria, né, jornadas para poder recuperar. E numa negociação dessa jornada, quando ele faz um acordo, nós também contribuímos, né, na gestão toda do acordo. Então, da entrega da fatura à gestão do acordo. E esse case, né, que nós conquistamos aí com o Bradesco, né, é um case que primeiro nos orgulhou muito, né, nos orgulha muito. Esse momento especial aí, né, do CMS, né, do Best Performance, é uma referência, né? Então valoriza ainda mais a conquista. E, se eu não me engano, esse é o 17º troféu da PG+, né, como inovação, case de inovação no Brasil, nesses 15 anos de trajetória. E a gente não podia ficar de fora, né? Nesses 15 anos, sempre tivemos premiados. Está bem no quadro de medalhas, né? 17 medalhas. 17 medalhas. E esse case foi construído, né, junto com o Bradesco, houve uma coparticipação, né, muito grande. O Bradesco queria entender, né, o comportamento, né, dessa gestão. E aí construímos juntos, entendemos o cliente, definimos os clusters, né? Começamos a entender os diferentes clusters, né? Conseguimos identificar 6 comportamentos diferentes e cada comportamento com a sua estratégia, né? Com a sua jornada, né? Mega personalizado. Identificamos alguns comportamentos que contribuiu com o Bradesco numa mudança do sistema do Bradesco, né, na hora que o cliente fazia o acordo. Enfim, é um trabalho muito interativo, né, integrado, e aí conseguimos essa conquista e temos mais algumas evoluções, né, com relação a isso, que não para nunca, né, nós já temos identificação ali de novas oportunidades e refinar um pouco mais as estratégias. Essa é a nossa maneira de ser, cobrança de fazer, vivo, né? A gente, o tempo todo, o estudando, tempo todo, analisando. E quando você encontra um cliente com essa vontade também, né, com essa abertura, né, com essa troca, nos inspira muito, né? Sim. E aí a gente vai para patamares fantásticos aí de resultados de trabalho. Muito bom. Gente, a conversa está ótima. A gente Mas por quê? Poderia ficar horas aqui falando sobre isso, mas nosso tempo acabou. Eu queria que você, Vitor, fechasse com uma reflexão sobre esse mercado, né? Sobre o que você começou falando lá das oportunidades, e você também, Paulo.
Eu acho que o mercado, como o Paulo falou agora de custo, né? Existe uma busca necessária e incessante por eficiência. Então, o que nós temos sempre no mundo corporativo, principalmente agora no períodos de planejamento para o próximo ano, é sempre aquela questão de fazer mais com menos. Sempre, sempre, sempre. Então, você é sempre exigido Eficiência, a né? descobrir maneiras de fazer melhor com menos recursos. A chamada produtividade, tão pouco valorizada no Brasil, que é um país improdutivo por natureza, né? Mas eu acho que esse é o grande norte de uma área como a área de cobrança, que ela tem provavelmente poucos segmentos, tem tantas qualificações no sentido de desenvolvimento, porque é uma área muito quantitativa. Cobrança é uma área quantitativa. Você mede o teu resultado com facilidade. Então não tem muito essa coisa intangível. Que eu acho que, vai né? vai medir. Ela envolve uma questão de experimentação, porque não necessariamente o que você fez semana passada vai funcionar semana que vem. Dependendo da época do ano, você pode alterar a sua estratégia, porque você tem momentos de maior e menor liquidez. Então, você tem uma área quantitativa com a área de muita experimentação e, ao mesmo tempo, uma área em que você tem o cliente final, no caso inadimplente, com problemas interagindo com você. Então, o fator humano também importa, né? Então, essas três características misturadas, você precisa estar, na verdade, desesperadamente buscando produtividade, fazer melhor com um custo mais baixo. Né? Então, e a fronteira, eu entendo que a fronteira de fazer com custo mais baixo hoje é a fronteira do digital. Como é que você consegue, incluindo os elementos digitais, tornar a sua experiência mais simples e mais produtiva. Eu acho que essa é uma realidade que... E com mais resultado. Essa é a nova realidade, a nova fronteira. Né? Porque não estamos mais no momento de... contrata mais PAs e mais PAs e mais PAs. Força bruta, né? É o que a gente costumava usar muito tempo atrás. Hoje em dia isso nem não cabe mais, porque você vai olhar a equação e falar, mas está aumentando muito o meu custo aqui. O que está acontecendo? Então, eu acho que a área de cobrança em si, ela acaba condensando todos esses elementos. Então, você tem matéria-prima para fazer modelagem, muito dado, muita informação. Então, você tem, de fato, uma área que também é um grande laboratório para experimentos nessa área de vanguarda, de digitalização e tudo mais. Mas o que eu realmente vejo que essa necessidade premente de ganho de produtividade, ela é parte do cenário. Muito bom. Muito bom, Loyola. Eu não tenho mais nada a falar, depois do que a Loyola falou. Mas, enfim, é muito bom, né, poder ouvir o Loyola e toda essa visão a respeito, né, no mercado, das oportunidades. E eu estava ouvindo agora, assim, me deu uma sensação de orgulho, assim, com relação quando você olha o ecossistema da PG+, né, que vem se desenvolvendo há 15 anos e com essa visão muito, né, linkada, assim, buscando os sinais, as tendências do mercado, né. E nos vemos hoje com bastante potencial para contribuir, né, nessa evolução do mercado de cobrança. Eu entendo que a PG+, é uma empresa que contribui com a evolução, né? Ela é provocativa, ela é inovadora, ela escuta muito o cliente, o mercado, e com a experiência que nós temos, né, do negócio, junta tudo isso e se transforma nesse portfólio que nós temos, né? Preocupado com a rastreabilidade, preocupado com a última milha ali da entrega, não entrega, com o retorno dessa informação para o cliente para tomar uma medida, uma ação, né, rápida e assertiva, sistemas para potencializar todos esses insights, né, todas essas descobertas. Você precisa ter sistemas realmente com capacidade de arquitetura técnica para você fazer as coisas, praticar as coisas, né?
E as inteligências artificiais que nós já temos há 5 anos, né? Temos hoje a maior biblioteca de negociadores de dívida digital nesse país, né? E agora, com o advento dessa nova IA chegando, né? Agora nós vamos poder ter assim, a IA tradicional e a IA avançada, né? Então nós já estamos, né, com um trabalho intenso da IA, né? A última geração, e já com contribuições, com resultados acontecendo, né? Que vai, assim, nos permitir contribuir ainda mais com o mercado, com os clientes, com o futuro do negócio. Mas eu entendo que a cobrança passa principalmente pela necessidade de realmente ter dados, ter informação, ter conhecimento e ter sabedoria para aplicar o conhecimento. Falando em sabedoria, eu vou falar a historinha do tomate. Essa é boa. Posso? Essa eu guardei. Você guardou? Guardei. Que bom. Essa faz parte da nossa cultura lá na PG. Então, né, assim, a diferença, né? Conhecimento é você saber que o tomate é um fruto, né? Sabedoria é você não colocar ele na salada de fruta. Que então não vai ficar bom, né? É nesse patamar que a gente quer se posicionar e tem toda a condição de ajudar nosso cliente a descobrir a melhor maneira de praticar, né? Entendendo profundamente de tecnologia e entendendo da melhor experiência para gerar para o seu cliente, né? Então, nosso trabalho vai além de tecnologia, né? De serviço. Nós também contribuímos com esse trabalho, como é que eu posso chamar assim, consultivo, né? De apoio ao cliente a entender a frase, entender a template, entender o momento, entender o canal, entender a melhor maneira de gerar menor custo, né? Importante, né, Loyola? Sempre a busca constante de melhorar o desempenho e de gerar a melhor experiência, né? É isso. Então, é tudo isso. Eu, no particular final aqui, né, num comentário final, queria agradecer muito a Loyola pela possibilidade de a gente estar aqui hoje batendo esse papo em Curitiba, né? E logo, logo você retorna a São Paulo para outros compromissos e depois retorna ao seu lar. Mas em breve eu estarei nos aqui Estados Unidos. novamente. Que bom. Né, do Loyola estar aqui conosco nesse momento. Enriqueceu muito aí nosso podcast, tá? Muito obrigado. A Isabela, como sempre, com toda essa capacidade de condução, parabéns, obrigado. E ao bastidor ali, né? As meninas que ficam ali organizando, né? Quem os faz bastidores, né, Paulo? fazendo tudo isso acontecer. Na hora que a câmera não está filmando, vai a água para o outro e fica aqui um movimento intenso em volta. Muito obrigado a todos vocês, tá? É isso tudo. Obrigada, gente. Obrigada, Loyola, Paulo. Obrigada a você. Nos siga nos nossos canais e até a próxima.